Olá, graças a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, em que mais uma vez, pela bondade e imensa misericórdia de Deus, nós aqui, através da Rede Brasil de televisão, estamos trazendo mais uma palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus à Igreja do Senhor. Por que não dizer a todos aqueles que têm sede e fome do conhecimento espiritual do soberano Deus, e mesmo ainda sem o credo religioso formado, convicto, estão agora sintonizados conosco. Agradeço a todos vocês pela confiança, agradeço pela oportunidade de me permitir adentrar a sua casa através desta programação. Agradeço pela humildade de ouvirmos através das Escrituras Sagradas. Queremos ministrar esta manhã uma mensagem que nós previamente já ministramos em um dos nossos programas, o batismo com e o batismo pelo Espírito Santo. Queremos nesta manhã dar uma palavra forte, queremos enfatizar ainda mais a necessidade da igreja, de todos nós, você que mesmo não professando a fé, vamos chamar assim, a fé verdadeira, a fé genuína, pautada nas Escrituras Sagradas, mas você está desejoso, você deseja, você almeja, você quer muito conhecer a verdade para que você não siga uma ideologia religiosa errada, até mesmo para você. Este programa ele é para todas as pessoas, para todas as etnias, porque o nosso intuito é levar que todos, ao conhecer a verdade, ela apenas é que liberta. João 8,32. Então, essa mensagem é muito poderosa, é muito forte. O tema do nosso programa, o apelo da nossa programação, é palavra de vida. Espírito Santo, eu preciso te conhecer. E nós temos a todos vocês dito todos os programas. Sem o Espírito Santo, nós somos sempre reféns de interpretações das Escrituras Sagradas. Somos sempre reféns de ideologia e filosofia de homens que trazem, às vezes nem por maldade, é o desejo tão grande de ser a verdade de Deus que acabam se tornando o próprio Deus por aquilo que pregam com tanta convicção que transformam vidas inteiras, gerações inteiras, nações inteiras, templos inteiros com pessoas refletindo numa mensagem e distribuindo essa mensagem, compartilhando essa mensagem, quando na verdade há erros grotescos, erros que definem a fé, que definem o comportamento cristão, que definem o caráter cristão, que definem destinos de uma vida, desta vida para a próxima vida. Então nós queremos, mais uma vez, com muita humildade, mas sem abster da autoridade a nós concedidas pelo Pai, Filho e Espírito Santo, vos pregar esta mensagem. Essa mensagem é uma mensagem que vou simplificar o máximo possível, mas com muita profundidade, sem deixar margens de dúvida para você, até que é leigo, neófito ainda na fé, ou você que é obreiro, você que é obreira, você que tem sido chamado para ministrar, para ser o expoente da palavra de Deus, da sua igreja, em culto dos lares, em células, enfim, não importa onde você está, não importa qual igreja, se é a Assembleia, se é a Deus e Amor, se é a Madureira, Assembleia Madureira, se é a do Belenzinho, se você é batista, presbiteriano, nosso intuito neste programa não é causar contenda e divisão. Nosso chamado para essa programação é, através do Espírito Santo, trazer a unidade. Assim como sempre repito, nunca o ecumenismo
mas trazer a unidade do corpo de Cristo, através da palavra sacrossanta do Pai. Portanto, meus amados irmãos, eu já quero adentrar a leitura bíblica, mas pedir a vocês, contamos com a ajuda daqueles que gostam e amam a obra missionária. Você que gostaria, você que tem desejo, tem desejado, planejado, sonhado estar conosco em um destes países. Mas você pode estar com a sua contribuição e dizer, pastor, eu quero fazer parte, quero abençoar crianças na Índia. Nós não temos uma igreja ainda em formato de pedra, mas um ministério, uma igreja chamada Tabernáculo da Trindade, onde nós temos o CNPJ, que já está registrado há muito mais de 20 anos. Então nós temos esse ministério e primamos para que o nome seja limpo, não temos nenhum problema para honrar o nome do Senhor, pelo qual nós ofertamos e dizimamos ministérios e também recebemos as ofertas de alguém que deseja compartilhar conosco parte dos seus bens. Então você fica à vontade, com toda a liberdade, mas se você já contribui na sua igreja, você já contribui com outra obra missionária, meus parabéns, continue sim. Não quero que você sacrifique, tire nada da sua casa, da sua família, da sua igreja para nos favorecer. Só faça se você tiver no coração esse desejo de estar conosco, tá bom? Então contamos com a sua ajuda. Então eu peço a Deus que Deus nos levante para uma obra do Senhor, uma obra limpa, uma obra pura, tá bom? Então agradeço a todos vocês que têm contribuído e entendido assim. Eu quero ler um texto bíblico, então, agora, e vamos entrar na mensagem, o mais importante. Louvado seja Deus. Eu quero ler aí Lucas, capítulo 1, verso 8, que diz assim, Evangelho de Cristo, escrito por Lucas, que diz assim, exercendo Zacarias o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor, para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando, porque eles esperavam que o sacerdote, ao estar dentro do templo, oferecendo o incenso, intercedendo pelo povo, pudesse o povo receber, ao sair o sacerdote, a palavra de que Deus estava renovando a aliança e perdoando os pecados de todos que ali estavam oferecendo seus holocaustos, seus sacrifícios e o seu arrependimento. Então o povo estava orando do lado de fora, pedindo misericórdia, para que Deus tivesse misericórdia e usasse o sacerdote no turno, trazendo boas novas para todo o povo. Verso 11, então, um anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. Vendo então Zacarias, perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Começou a ter medo daquela visão que ele estava tendo. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, Zacarias. Pois este menino será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Olha que mensagem linda. Eu quero pregar aquele que é nascido cheio do Espírito Santo e aquele que não é nascido cheio do Espírito Santo e que tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. Qual a diferença de um obreiro cheio do Espírito Santo de nascença? Porque ele é marcado pelo chamado. E um obreiro ou um cristão que não é cheio do Espírito Santo, que se converteu como Paulo, em Atos capítulo 9, já na sua idade avançada, já como adulto. Qual a diferença de um João Batista que já do ventre já estava cheio do Espírito Santo? Sansão, em Juízes 14, já nasceu cheio do Espírito Santo. E homens como Saul, que foram cheios do Espírito Santo em determinado momento da sua vida, como os próprios discípulos, que só foram cheios do Espírito Santo, embora trabalhar e servir a Jesus por 3 anos e meio, só foi serem cheios do Espírito Santo em Atos capítulo 2, e retomam a ser cheios do Espírito Santo em Atos 4:31. Qual a diferença?
qual isso traz em nossa vida. Por que temos que estar atento a esse assunto, ser cheio do Espírito Santo? E por que tanta desconversão, tanta gente desviada, tanta gente desanimada, tanta gente sem nenhum entusiasmo mais de servir a Deus na igreja, nem de ser igreja, muito menos de fazer do seu lar um lar onde o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja lá dentro dos seus lares, com as suas famílias. Por que estamos acontecendo? Por que estamos vivendo isso? Por que isso está acontecendo? Já dissemos sempre, né? Lógico, Mateus 24:12, o Senhor Jesus profetizou que o amor de quase todo iria se esfriar. Simplesmente pela ausência do Espírito Santo. Lógico, a Bíblia diz, por aumentar a iniquidade do homem, o amor de quase todo iria se esfriar. Por que a iniquidade iria aumentar? Por que o pecado iria aumentar? Pela ausência do Espírito Santo. Quanto mais vazio do Espírito Santo nós formos, mais carnais seremos. Mais busca de carro, de casa, de família próspera, de posicionamento profissional e etc., de status, de vanglória, buscaremos e teremos em nossa vida esses desejos. Cheio do Espírito Santo, nós deixamos de almejar as coisas da carne, nós passamos a almejar as coisas do reino, nós priorizamos o reino de Deus e a sua justiça e nos tornamos pessoas com caráter diferente. Então, presta atenção nessa mensagem. João Batista, meus amados irmãos, foi profetizado a seu pai, Zacarias e Isabel. Logo depois que Zacarias sai do templo, a sua mãe vai saber, já tenros na idade, já tinham praticamente 100 anos de idade, próximos a isso, e eles recebem essa notícia. E já havia anos que Zacarias e Isabel oravam para terem filhos. Ela não era estéril, prefiro dizer que ela estava estéril. Um desejo árduo, e naquela época, um homem, uma mulher sem filhos era desprezado da sociedade. Mas a Bíblia diz que a bondade de Deus, a graça, a misericórdia de Deus alcança aquele casal. E ele faz uma promessa a eles, é a promessa que me chama a atenção. Eu não vou atentar para Isabel e Zacarias, o privilégio que tiveram, poderia ministrar sobre isso, mas o que foi revelado pelo anjo, esse menino, já desde o ventre, será cheio do Espírito Santo. Presta atenção, que no verso 16 vai ser dito que esse menino, ele converteria muitos ao arrependimento a Jesus Cristo. João 10:41, a Bíblia vai revelar, ele já não está vivo, que ele nunca havia operado um sinal miraculoso. Cheio do Espírito Santo, nunca operou um sinal miraculoso. A única coisa que fez, cheio do Espírito Santo, foi pregar toda a verdade, simplesmente a verdade de Jesus Cristo. E eu lhe pergunto, o que é mais importante para a igreja? Os dons ministeriais, os dons efetivos do poder de Deus manifestos em nós e sermos usados tremendamente para impactar, para empolgar, emocionar multidões, embora o nosso caráter não está à altura do dom manifesto, ou sermos cheios do Espírito Santo e não só pregar a verdade de Cristo, mas ser a própria verdade em pessoa. O que é mais importante? João Batista, meus irmãos, não veio com evidências de orar em línguas. Eu sei que vai incomodar a muitas pessoas, não tem problema. João Batista, repito, não veio com um dom, a evidência do falar em línguas ou orar em línguas. Se fez, não foi tão importante porque não foi exposto na palavra. Assim como o próprio Jesus, se falou, não expuseram na palavra. Será que porque houve esquecimento do Espírito Santo, que se fosse notório, duas pessoas tão importantes que reiniciam um avivamento para a igreja, nesse segundo plano, nessa segunda plataforma do Novo Testamento, duas pessoas extremamente importantes. Não deveria ser enaltecido e registrado que eles
falavam em línguas, não seria importante. Mas por quê? A Bíblia não descreve. Escreveu de tantos. A família de Cornélio, um centurião. 120 discípulos entre mulheres e homens, Atos 2. Mas por que não Jesus e João Batista? Por favor, reflita comigo. Mas eu vou atentar a João Batista agora. Nenhum sinal de evidência de poder, a não ser o poder da coragem, da fé. Quando por mais de 400 anos não tinha profeta de Deus na terra. Ele reinicia o ministério profético depois de mais de 400 anos de silêncio neotestamentário. E este homem vem pregando apenas uma palavra. Arrependei-vos! Arrependei-vos, porque é chegada a hora. Ele vai batizar Jesus Cristo. Vai descê-lo às águas em Mateus 3. Terá o privilégio. E eu te pergunto, será que João Batista seria excomungado e ao mesmo tempo aplaudido? A ala A excomunga, a ala B aplaude. Tenho visto grandes homens de Deus que eu reputo respeito, brigando na internet, causando distúrbios em muitos novos convertidos, falando mal, não é do caráter da pessoa, porque Paulo até diz que depois de primeira, segunda vez exortado, não deixando o ato do pecado, deve ser exposto à frente da congregação. Mas não é isso não. Porque esse pecado da imoralidade, da imundície, do mau-caretismo, isso não está só na igreja, isso está no mundo inteiro. Isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Mas a questão doutrinária que me preocupa. Porque eu dediquei a maioria da minha vida, parte da minha vida ao mundo, ao empresariado. Me converti aos 24 para 25 anos. Vou fazer 57 anos agora, dia 17, querendo Deus. Então, com 22 anos de pastor, se eu não tivesse minha fé no Senhor e não comesse esse livro dia e noite, e orasse, evidentemente que não posso lhe mostrar, não seria ético, mas os meus 2 joelhos, não estou aqui desprezando quem não tem, talvez você ora muito, mas coloca uma almofada, tá certo, uma mulher, tá certo, mas os meus 2 joelhos têm calos, os 2 têm uma bola preta, os 2 joelhos, e um calo em cada um deles, porque eu não busquei o meu conhecimento só no que eu leio, porque eu tenho muitas Bíblias em casa, perdi as contas, e de outros idiomas, latim, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, a católica, completa, bem antiga, de mais de 70 anos atrás, eu tenho a Bíblia em hebraico, eu tenho a Bíblia em grego, enfim, mas não foi isso não, foi o joelho orando e chorando, Deus, me revela, me ajuda a conhecer a tua palavra, para que eu não pregue nada que seja de mim, para que eu não cause divisão nas igrejas, para que eu não cause contendas entre pastores, para que eu não traga mais dúvidas e incredulidade àqueles que já estão confusos na sua mente. Então, meus amados irmãos, eu creio na ação pentecostal. Eu acredito que sou um crente pentecostal. Eu falo em línguas. Tanto idiomáticas, porque eu não falo só português, e oro e falo em língua, a celestial, eu falo. Mas eu nunca gosto de colocar isso como evidência do meu ministério, porque o que mais importa no meu ministério é o meu caráter, é a unção de Deus, é a presença do Pai e do Filho na minha vida e do Espírito Santo, trazendo benefícios a terceiros, às pessoas, quando eu prego ou quando eu oro por elas. Eu não quero manipular uma glória e eu prefiro omitir dons que eu possa ter. E se alguém quiser enaltecer dons que eu possa ter, que seja por boca de terceiro, mas por mim, quanto mais eu diminuir, quanto mais eu me humilhar, eu sei que mais vai alegrar o coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu estou lhe mostrando aqui
João Batista não nasceu para operar milagres. Ao longo da sua vida, nenhum milagre foi alcançado. Um obreiro sem dons evidentes. Um obreiro sem dons que empolgasse a multidão. Mas em nenhum momento, essa deficiência dos dons o tirou de ser um grande homem de Deus. O tirou de ser um grande instrumento do Senhor. Em nenhum momento. Isso impediu João Batista de ser chamado por Jesus não só um profeta, mas um anjo, em Lucas capítulo 7, verso 27 e 28. A Bíblia diz que foi o maior profeta nascido do ventre de uma mulher, mas o menor no reino de Deus era maior do que ele. Por que isso? Porque quem já está no reino de Deus já está diante do trono da glória, já está salvo da contaminação do mundo, das influências satânicas e diabólicas. Estava Jesus dizendo claro, nenhum dom que João Batista possa ter manifestado, e qualquer homem se manifeste, é maior do que o dom da transformação que acontece quando há não só a efusão, mas a efusão do Espírito Santo na vida das pessoas. Imagine, meus amados irmãos, será que João Batista seria obreiro de muitas de nossas igrejas espalhadas no mundo? Não estou pregando e julgando indireta para nenhuma denominação. É para todas as igrejas, como pessoas e nomes do lado de fora. Será que João Batista poderia ser obreiro? Será que poderia? Ou ele seria envergonhado? Porque eu insisto em dizer, embora as pessoas insistam em não ler, que diz o texto em 1 Coríntios 12, está claro, verso 28, a uns Deus pôs na igreja primeiramente como apóstolos, explicamos no último programa, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestres, olha a importância, os ministérios efetivos de um homem. Depois, operadores de milagres. Então, nem sempre o apóstolo, profeta e o mestre necessariamente iria operar milagres. Porque senão não estaria fragmentados os dons aqui no verso 28. Então ele disse, operadores de milagres, depois dons de cura. Porque o que é mais importante para as pessoas que nos ouvem pregar o evangelho? Eu orar em línguas idiomáticas, orar em língua celestial, ou eu ter o dom de cura e de milagres para trazer a elas a solução que elas precisam imediato. Porque eu posso orar em línguas, ou falar em línguas idiomáticas, ou a celestial, e trazer uma profecia. É lógico que é bênção, é tremendo, é necessário, mas pode não ser o que aquelas almas, ou centenas e milhares de almas precisam no mundo. O que o mundo que está caminhando para o declínio moral hoje, não é que nós, pastores, venhamos a evidenciar como prioridade o nosso falar em línguas, mas os dons de cura, de milagres e a profecia da palavra. Então diz o texto, depois do dom de operação de milagres, o dom de cura, aí diz a palavra, vem os de governos, a liderança, olha que dom tremendo, a liderança, que traz o equilíbrio, que traz ordem na igreja, na congregação, nos obreiros em geral, em todas as ovelhas. E depois vem variedade de línguas. Variedade de línguas. O que é variedade de línguas? Línguas idiomáticas. É você ter um membro da tua igreja que, sem entrar na escola de idiomas, ele foi batizado com línguas estrangeiras.
pregar outras nações, e aquilo era importante no primeiro momento do Pentecoste, porque as outras nações precisavam ouvir o evangelho, e eles não conseguiriam ir para lá, porque apenas 120 pessoas não conseguiria alcançar o mundo se não alcançasse o dom de falar em línguas. E quando eles falam em outros idiomas, o que acontece? Muitas nações ali presentes, em Atos 2, porque 3.000 almas se convertem. Dessas 3.000 almas, a grande maioria era de outras nações, e eles levam o evangelho para vários cantos do mundo. Meus amados irmãos, estou debaixo da graça, jejuando e clamando a Deus para que eu seja usado para ser um marco. Eu não quero ser Martim Lutero. Eu não estou aqui para ser aplaudido e alguém dizer, olha, o senhor é o divisor de água. Estou aqui com muita humildade, contribuindo. Aí diz assim, ó, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, têm todos o dom de falar em línguas ou de interpretação de línguas. Eu quero que você reflita nessa mensagem. Busque do Espírito Santo essa revelação. Não estou condenando você a buscar nos seus livros, que você fez o seu curso de teologia. Não, mas que você faça um jejum, porque isso é um assunto tão complexo, tão polêmico, que não devia ser polêmico. Porque está claro na Bíblia, mas é tão polêmico. Porque se criou a divisão. Se criou a divisão, isso não foi de agora, lá de trás. Aonde existe alas no Evangelho. E se as alas fossem apenas divididas por uso e costume, tudo bem, que mal faria? Se as pessoas estão felizes em viver como ensinaram. Mas quando o assunto, essas alas são divididas por causa da doutrina, o Espírito é um só, a doutrina é um só. A Bíblia diz em Atos 2, quando o Espírito Santo vem, todos perseveram numa única doutrina. Então eu estou chamando a atenção para todos nós, para esse assunto que pode me crucificar, mas eu prefiro ser renegado por homens, apedrejado por pseudos grandões, mas eu ir para casa e botar a cabeça no travesseiro, que eu estou certo que eu estou respeitando todas as igrejas, todas as denominações e principalmente, primordialmente, a quem me chamou, o Espírito Santo, para fazer a obra do Pai e do Filho. Por isso, meus amados irmãos, a Bíblia é clara. Quando João Batista converteria muitos por causa da pregação da palavra, e Jesus disse no verso 14 de Mateus 24, e o último sinal da sua vinda, que o evangelho pregado por ele seria pregado em todas as nações. Então, a palavra é que vai mudar a nossa igreja, é que vai mudar essa nação. Vemos de uma Babilônia, de uma festa babilônica, em que muitas igrejas se infiltraram nela, com a disposição de dizer que isso é uma grande revelação de Deus para trazerem almas para dentro do templo. Só se for de pedra. Então, eu quero chamar a atenção de todos nós a necessidade da efusão. Vou explicar de novo. A efusão é um derramamento, espalhamento, chama-se efusão pelo Espírito Santo. Essa efusão, ela desce em nós e nós podemos ser usados por um propósito em determinado momento de Deus e nunca mais ser usado. Efusão. Posso dar exemplo? Os 70 anciões de Êxodo, capítulo 11, 25. O Espírito Santo desceu sobre eles, profetizaram, e diz o texto, nunca mais o fizeram. Foram cheios naquele momento.
Posso dar um exemplo? Saul, capítulo 10 de 1 Samuel, verso 6, adiante, quando o Espírito descesse sobre ele, transformaria ele em outro homem. Mas ele teria que manter aquilo. E como ele não manteve, já se desviou logo depois, e no capítulo 28 está consultando uma feiticeira. Teve uma efusão. Posso dar um exemplo? Maria, mãe de Jesus. Capítulo 3, verso 31 adiante, de Marcos. A Bíblia diz que ela foi cheia do Espírito Santo. E por ele engravidou de Cristo. Mas a Bíblia diz, em Marcos 3,31, você vai ver que quando estão ela e os seus filhos procurando Jesus, Jesus não os recebe como família. Sabe por quê? Porque Jesus diz, a minha família é quem faz a vontade do meu Pai. Mas foi cheia para engravidar, que está no capítulo 1, verso 18. Eu quis falar, o capítulo 3 de Marcos, verso 31, fala da família de Cristo. Mateus 1, 18, fala quando ela recebe a palavra do anjo, e que ela será cheia do Espírito Santo, mas nunca foi usada. Não foi usada em dons, não foi usada em língua, nem menos Zacarias. A Bíblia diz que Zacarias foi cheio do Espírito Santo, Lucas 1,67, e fez um cântico ao Senhor, mas nunca mais se diz que ele foi usado. A Bíblia não declara que ele orou em língua, que ele curou A, curou B. É Bíblia, irmãos. Isabel, capítulo 1, 41, de Lucas também, foi cheia do Espírito Santo. Quando o menino João Batista, já dentro do seu ventre, ela se depara com Maria, já também grávida de Jesus. Porque a diferença, Isabel já tinha 5 meses de gravidez. Maria estava iniciando. Então, a efusão traz o fruto, porém você precisa alimentá-lo. Você precisa estar orando. Paulo orienta. Para receber o Espírito Santo, Jesus orienta. Tem que pedir. Lucas 11, 13. Tem que pedir. E para mantê-lo, orar. 1 Tessalonicenses 5, 17. Se Paulo orai, para que no verso 17 não seja extinguido o Espírito Santo. Então, amados irmãos e irmãs que me assistem nesta manhã, a efusão, ela traz, em momentos da nossa vida, o usar de Deus. Deus se manifesta propósitos para suas circunstâncias ou seus momentos específicos. Mas Ele não quer apenas que sejamos crentes com uma efusão. Ele quer que nós sejamos crentes com a fusão. Efusão e a fusão. Porque a fusão é o complemento do início, que é a efusão. Primeiro você recebe a efusão, Atos 2, e foram cheios do Espírito. E logo em seguida, a fusão, começaram a falar em outras línguas, que não tem nada a ver com língua do céu. E outras línguas idiomáticas, já explicamos no início do programa. A fusão é a mistura. A fusão é o efeito de fundir-se e misturar. Quando acontece a fusão, é Deus intrínseco dentro de você, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de você, a todo momento. Você passa a ser um só com Deus, como Jesus de João 10:30. Um só com Deus, porque você tem a fusão. A fusão, os apóstolos tiveram, a efusão e a fusão. A fusão, ela te traz caráter, fé, lealdade, compromisso com o reino, compromisso com a obra, compromisso com a verdade. A fusão não te faz defender apenas a tua igreja. Te faz defender a
igreja. A fusão, meu amado, não te deixa mais voltar atrás. Sabia? Você não consegue mais voltar atrás. Por isso que João Batista nunca conseguiu voltar atrás. E Sansão, quando tentou, ele volta no Juízes 16. Porque ele era escolhido por Deus. E ele mata mais na morte do que durante toda a tua vida. Porque ele clama dentro do palácio de Edacom, dos inimigos dos filisteus. E o Senhor o enche de volta. Porque quando nós somos escolhidos, a morte é melhor do que continuarmos vivendo para envergonhar a Deus. A fusão. Sansão nasceu cheio. E Deus nunca, Deus despreza quem ele encheu. Sabe onde a gente pode ter isso? E eu gosto muito desse texto aqui, ó, que ele ajuda a minha vida e a sua. Em Êxodo 27 e 28. Tudo que é dedicado ao Senhor, seja pessoa ou bens, tudo, seja homem ou animal ou campo de sua possessão, não se poderá vender ou resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Quando a Bíblia disse, e nasceu cheio do Espírito Santo, nunca mais Deus perde esta pessoa. Então, eu quero te dizer, ó, você pode me perguntar agora, estou chegando ao final. Pastor, qual é preciso? Qual é mais importante? A fusão é fusão. Os dois são importantes. Busque, Deus decidirá. Ele te dará a você o que te fará útil para o reino dele aqui na terra. Por isso que 1 Coríntios 12, 11, e o Espírito Santo te dará a cada um conforme é útil, é ele que dá. Não é pastor que decide o que você vai ter. Eu não posso decidir, porque eu não tenho esse poder. Mas aí confunde, por causa do que aconteceu com Cornélio, o que aconteceu com meia dúzia de grupos no Segundo Testamento. Aí faz-se essa fusão por conta própria. Por conta própria. Efésios 4:11. Uns foram chamados mestres, pastores, evangelistas, profetas, apóstolos. Foram chamados por Deus, não é eu que chamo. Se eu sou pastor de uma grande congregação, de uma grande denominação, eu posso ordenar um homem, dizer, olha, você vai ser obreiro, porque ele já foi chamado por Deus. Aí eu só reafirmo o que Deus já confirmou. Porque senão eu vou escolher aleatoriamente alguém que eu acho por amizade, porque é filho, porque é sobrinho, porque é neto, porque é neta, porque é amigo do meu amigo, e vou botar um monte de gente de obreiro despreparado para a obra. E despreparado vira um bando de pessoas bajuladoras que, embora muitos sabem a verdade e fingem não saber. E outros nem procuram a verdade, porque fazem do seu líder a verdade absoluta. E aí está o mal. Aí está o mal. Porque nós somos falhos. Por isso que eu amo ler 17:11 de Atos, a igreja de Bereia. Temos que averiguar na palavra, esmiuçá-la de fato, para que não venhamos destruir a vida de tantas pessoas que pode não ter o dom meu de falar em língua e em línguas, e eu desmerecê-los por causa de uma doutrina que eu criei. Olha, meus amados irmãos, ser cheio do Espírito Santo. Você conhece a vontade de Deus. Efésios 17. Efésios 5:17. Para conhecer a vontade de Deus, você já é cheio do Espírito Santo, verso 18. Lucas 1, 32 e 35. Cheio do Espírito Santo, ela conheceu a vontade de Deus, ficar grávida de Cristo, de Jesus. Porém, você decide se vai obedecer ou não até o fim. Por isso que eu disse, Maria, em Marcos 3, 21, ela vai negar a Jesus, ela vai repudiar, ela e os irmãos. A Bíblia diz que eles chegam a dizer que Jesus está fora de si. É, pastor, está lá no versículo 21, está fora de si. Maria e os irmãos, esse menino está doido.
E no verso de número 31, ela está indo com os irmãos, porque os fariseus, os religiosos, estão pressionando a família. Ó, resolve o problema desse filho louco seu. Elas vão lá. Maria vai lá, puxando o trem, puxando o bloco. Aí Jesus, já sabendo, disse: a minha família é quem faz a vontade do Pai. Por que ele estava dizendo? Nem Maria, nem os irmãos faziam a vontade do Pai, portanto, ele não os considerava família. Não é forte isso? Mas é a verdade, irmãos. É Bíblia. Quer refutar o que eu estou pregando? Eu não vou discutir na televisão como muitos ficam. Eu não vou ficar discutindo em Facebook. Quando alguém começa a mandar mensagem estúpida na internet, eu nem leio, já tem alguém que lê para mim. Eu não perco tempo. Por isso aqui, repito, eu não estou aqui para humilhar ninguém. Eu não estou aqui porque eu não sou dono da verdade. Eu estou pregando a palavra. Ela é a verdade absoluta, não Pablo. E não vou defender nada, nem a mim mesmo, quando essa defesa pode ferir outras pessoas por causa de uma doutrina estúpida. Já a fusão, meu irmão, ela te dará não só conhecer as coisas de Deus, mas te fará fazer a vontade dele. Pedro, em João 20, 21, 18, quando o Senhor pergunta por 3 vezes se ele o amava, lembra disso? E ele se entristece a terceira vez. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Ele disse: Pedro, quando tu eras novo, você ia para onde queria. Mas quando fores velho, alguém te levará onde tu não queres. Por quê? Porque agora Pedro tem a efusão e a fusão. Paulo, capítulo 20, verso 23, 24 de Atos. Eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra o propósito pelo qual fui chamado. Aleluia! A fusão, você não escolhe mais. E eu clamo para a igreja do Brasil e do mundo suplicar o batismo com o Espírito Santo e pelo Espírito Santo, e buscar, e se contentar, e se alegrar, regozijar, e ser grato pelo tanto que Deus te dá. Se Deus só te der um dom, agradeça. Mas continue buscando os melhores dons. Melhores, eu repito, é aquele que a sua estrutura de entendimento tem capacidade de administrar, para que você não torne o menino o dono da verdade e humilhando tantas pessoas, tantas denominações que têm a oportunidade de aceitar Jesus. Aí houve, quem sabe, um estúpido que pode ser até eu, e nunca mais vão olhar para Jesus. Mas sabe que isso vai acabar, você acha que isso acaba assim? O dia que eu partir daqui, não serei cobrado por 99% de que fiz de certo, é 1% de que fiz de errado. E justamente pelo que eu prego, termina Apocalipse 22, verso 18. Eu serei cobrado se eu tirar ou colocar. Tirar não é tirar uma vírgula, colocar uma palavra, porque culturalmente a gente muda uma palavra, é normal. Mas mudar o contexto, fazer da nossa língua, da minha cultura doutrinária, a verdade bíblica. Então, meus amados irmãos, Jesus até os 30 anos tinha a efusão. A efusão sobre a sua vida. E que foi derramada sobre ele. Por isso, aos 12 anos, já estava envolvido nas coisas do Pai, dentro do templo. Lucas 2, 46 a 49. Louvado seja Deus. Aos 12 anos. Porque ele estava cheio do derramamento. Mas a efusão acontece quando? Em Mateus 3, 16, 17, quando ele desce as águas, então o Espírito Santo desce sobre a sua vida e uma voz ecoa do céu: esse é o meu filho a quem me comprazo, a ele ouvi. Então, meus amados irmãos, quando o Senhor disse: esse é o meu filho a quem me comprazo. Lá no Monte da Transfiguração, mais do que isso, a ele ouvi. Porque Pedro estava focado em Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Ali é feita a fusão. E Jesus já não faz mais a sua vontade. Não é mais esporadicamente, uma vez por ano, e na festa dos judeus está lá em Jerusalém. Agora Jesus não segue mais José e Maria. Agora Jesus está 100% por conta do Espírito Santo. Quando feita a fusão, o Espírito Santo leva ele para o deserto. Nunca mais ele tem poder mais sobre a sua vida. Por isso que no monte ele disse: Pai, se puder, afaste de mim esse cálice. Mas não faça a minha vontade, mas a tua.
a efusão em Jesus. Por isso a importância dos teus filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, os nossos jovens, ouvir uma mensagem genuína, como a de João Batista. Para serem movidos a desejarem, serem cheios do Espírito Santo. Então, para eles desejar, a buscar, Lucas 11, 13. Buscai, pedi o Espírito Santo, para que eles não se tornem como o menino de Marcos 9, 21. Desde a infância, Satanás pegou ele, está cheio de criança dentro da igreja, com demônios, destruindo, trazendo enfermidade, rebeldia, vão mal na escola, perturbados, crianças deprimidas. Estamos cheios de notícias de crianças cometendo suicídio por jogos da internet, falta do Espírito Santo. Porque Provérbios 20 hoje diz, pelos atos da criança se conhece o teu caráter. Então, nós temos que clamar para que as nossas crianças sejam cheias do Espírito Santo, como foi prometido por Deus através de Joel, profeta, no capítulo 2, 28 adiante. Então eu termino para orar. Se os nossos filhos, os nossos membros das igrejas, os obreiros, os pastores, todos nós, buscarmos a efusão e a fusão, sem discriminar A ou B, a igreja voltará a ver a manifestação de Atos Apóstolos, que já há muitos anos não se vê e querem cobrir esse fato. Milagres de fato. Não é um milagrinho aqui e ali que tem que ficar contando, fazer filinha, não. Milagre não vai dar conta de fazer fila. 2 horas é impotente, é efímero. 2 horas será muito aquém pela fila de quanta gente precisando dar testemunho. Então, pois se nós, eu, o senhor, a senhora, não fomos nascidos cheios do Espírito Santo, como eu dei exemplo, 3 exemplos, Jesus, João Batista e o próprio Sansão, nós tivemos muita dificuldade de nos consertar, de ter uma vida reta. Então vamos clamar. Porque não basta nascer num lar evangélico, isso não quer dizer que você nasceu cheio do Espírito Santo. Tem que buscar isso, louvado seja Deus. E aí, meus amados irmãos, nós vamos não só conhecer a vontade de Deus, como disse aqui, nós vamos cumprir os desejos do Senhor. Amém? Então vou orar por nossa vida, lembrando de novo, Paulo orienta a oração para recebermos. 1 Tessalonicenses 5,17. E para não extinguir, no verso 19. Pedir com humildade, Jesus ensinou. Então eu tenho que pedir, né? Eu peço, Lucas 11, 13, mas eu peço em oração. Paulo ensina. E continuo orando para que ele não saia da minha vida. Porque por isso, repito, Atos 4:31, ele já cheio do Espírito Santo, em Atos 2, orando novamente. Foram cheios novamente. Porque eu preciso ser cheio para Deus me usar. E quanto mais eu sou usado, eu vou desvaziando. Eu preciso renovar. É um carro que eu andei com um tanque cheio. Mas se eu quero chegar, dependendo da distância, eu tenho que reabastecer. Reabasteça a tua vida sempre, se tu quer ser usado. E não apenas conhecer a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então, eu posso orar pela sua vida agora. Senhor, meu Deus e nosso Pai, meu pedido em nome de Jesus é que a senhora, o Senhor, toda a sua igreja, toda a sua família, toda a sua comunidade, sejam cheios do Espírito Santo, mas também fundido, misturado com a fusão do Espírito Santo, para que a tua igreja, a tua casa, a tua vida seja um manifesto real da presença da Santíssima Trindade. Que Deus te abençoe. Que a bondade de Deus, que neste momento a unção do Espírito Santo alcance você na tua casa e agora e te traga a cura física, a cura do psíquico, te traga a cura doutrinária, te traga excelência no conhecimento, cheio de sabedoria, e que você possa me amar.
como eu preciso te amar, para que tanto eu como você, todos nós, possamos chegar à vida eterna. Um beijo no coração deste pequeno conservo da noiva do Cristo.